Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Não conhece o Finestra? Já se inscreve, já espalha para os amigos que tem um canal que fala da Juventus no Brasil. E lógico, ativa o sino. O sino. Aí você não perde os próximos vídeos para falar, ou melhor, não fica por fora dos assuntos da Juventus, né? E fica aí com as atualizações. Eu tenho muita coisa para falar no vídeo de hoje, algumas coisas eu anotei para não passar batido. Hoje, antes de mais nada, aniversário do Antônio Cabrini, um dos maiores laterais da história do futebol mundial, campeão do mundo com a Itália em 82. Esteve na partida, a famosa partida do Sarriá, em que a Itália tirou o Brasil. Os mais novos já ouviram falar desse jogo, né? E o Cabrini, que fez história na Juventus, ao lado do Platini, do Paulo Rossi e tantos outros. Ele, Cabrini, que foi campeão do mundo e da Champions em 85. A gente teve o prazer de entrevistar o Cabrini e, inclusive, falando sobre a final de Heysel, aquela tragédia, né? Nós do fã-clube tivemos essa honra de falar com o Antônio Cabrini, portanto, parabéns para o Cabrini, 67 anos. Vamos começar com uma notícia legal e a gente vai depois descascar o abacate. O Kalulu, muito elogiado pela torcida, deve ser uma aquisição definitiva da Juventus, né, o famoso riscatto. Juventus já trabalha para ter o jogador em definitivo. Isso vocês já devem ter visto aí em algum portal, em algum perfil. E a gente sempre primeiro vai fazer uma averiguação para confirmar. E essa notícia realmente procede. O Kalulu deve ser, portanto, um jogador a ser comprado em definitivo pela Juventus. Em compensação, a notícia não tão boa, o Koopmeiners, que estava com a seleção holandesa, volta da concentração, volta para Turim, suspeita de fratura na costela. Calma, ele precisa passar por um exame mais minucioso, um exame médico, para ver o quanto tempo ele vai ficar parado. Eu sei que a bruxa está solta, né? Aconteceu com o Bremer, já a gente vai falar do Bremer, que operou hoje, mas sem pânico, sem histeria, porque no caso do Koopmeiners, no máximo, acredito, 3 partidas fora. Lógico, contra a Lazio, partida da Champions, e depois contra a Inter. Muita gente tem criticado o Koopmeiners, dizendo que ele não está jogando bem, que ele não merece ser titular. Então esses que criticaram não podem agora lamentar a ausência dele em 3 jogos. Acho que é um momento de adaptação, ele está jogando um pouco longe da área. Esse cara vai jogar muita bola na Juventus, tá? Mas, infelizmente, deve ficar aí esses 3 jogos fora. Vamos aguardar a confirmação dos exames médicos nos próximos dias, nas próximas horas, para poder dizer se de repente ele fica só um jogo, ou só 2, ou bater aqui ficar mais de 3 jogos, nem pensar, ele é importante para o time. Em compensação, o Bremer, como eu falei agora há pouco, hoje ele foi operado na França, mais precisamente na cidade de Lyon, e já fez uma postagem ali no hospital, dando um joinha, sorrindo, agradecendo o carinho dos fãs, dos torcedores e dos companheiros de grupo. Enfim, importante é que ele está bem, que ele tenha muita força aí né, nessa recuperação que vai ser longa, vai ser demorada, porque esse sim estava encaixando como uma luva, ó, na defesa da Juventus, e teve esse infortúnio na semana passada. Falando sobre o tribunal, vamos falar agora do tribunal? Vamos falar agora do tribunal. Falamos da cirurgia do Bremer, falamos do Koopmeiners, do Kalulu. Para quem não viu, a AIA, Associação dos Árbitros Italianos, né, e a Federação Italiana, hoje reconheceu que foi um erro expulsar o Conceição no domingo. A gente falou aqui, muita gente falou que não foi simulação, não era para ser expulso. Hoje, os árbitros, a Associação dos Árbitros na Itália, a Federação Italiana e Companhia Bella, todos reconheceram que
não era um lance para expulsão e que foi um erro. Eles usaram essa palavra, erro. Expulsaram o Conceição. Muito bem. Aí você vai imaginar que, já que foi um erro, eles podem retirar o cartão, tirar a punição, e ele vai jogar contra a Lazio, certo? Errado. Além de ele não jogar contra a Lazio, ou seja, e daí que reconheceu o erro, está suspenso. Não bastasse isso, ele vai ter que pagar uma multa de 2.000 euros. Muito bem. Palmas para a Federação Italiana, palmas para os árbitros e palmas para aqueles que falam que a Juventus é beneficiada desde sempre. Não bastasse isso, tem uma imagem circulando na internet, muita gente viu depois, porque a TV lá não mostra essa imagem, não mostrou no jogo, de um pênalti em cima do Savona. Eu não gosto de falar de árbitro, mas essa imagem é muito clara, o Savona sofre o pênalti, ele até não reclama muito, né? Mas foi claríssima a penalidade em cima dele e nada aconteceu. No entanto, isso está circulando em toda a Itália e eu fico feliz que isso esteja circulando, eu vou chegar num ponto já já no final do vídeo, né? Porque tudo tem um lado bom, até as coisas ruins têm um lado bom. E nesse caso tem 3 coisas boas. Dito isso, todo mundo sabe que tem a data FIFA, vai ter jogo da Itália. Eu vou fazer vídeos da seleção italiana, mas são vídeos de 5, 6 minutos só. E é muito, é muito. Todo mundo sabe que eu estou bronqueado com a federação. Acompanhei a Eurocopa, torci, porque tinham jogadores nossos lá. O Chiesa era um deles na época, ainda era da Juventus. Gosto de alguns jogadores que não são nossos. Por exemplo, gosto muito do Donnarumma, como caráter, estou falando, entendeu? Então, nessa hora a gente abraça a seleção, mas todo mundo, quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que desde que o Gravina fez o que fez, há 2 anos, tirando 10 pontos da Juventus, a troco de nada, eu estou um pouco rachado com a seleção italiana. Então, se a Itália, prestem muita atenção no que eu vou falar, porque eu tenho autoridade para falar nisso. Eu sei que tem muita gente que gosta da seleção italiana, muita gente que simpatiza, tem ela como uma segunda seleção. Então eu fico bem à vontade para falar porque é a minha seleção. Se a Itália não for para a Copa, eu não vou ficar triste. Pois é. E aí quem me conhece, só quem me conhece pessoalmente vai entender o peso dessas palavras. Quem me conhece só pelo YouTube não vai entender. Eu não vou ficar triste se a Itália ficar de fora pela 3ª vez seguida da Copa do Mundo. Eu não vou ficar triste. Se ela for, eu vou torcer. Mas se ela não for, eu não vou ficar nem um pouco triste. Sabe por quê? Porque ao invés de eu ficar triste, a primeira coisa que vai vir na minha mente é a cara de merda do Gravina. E aí na hora isso vai interromper o início de tristeza. Porque como é que você tem um cara desse que continua fazendo política lá dentro, que foi colocado como vice-presidente da UEFA, que é o maioral, né? É como se fosse o presidente da CBF no Brasil. Como que um cara desse senta ali na cadeira e vê uma atitude dessas de hoje, onde a comissão de arbitragem reconhece o erro da expulsão e ainda aplica uma multa no cara? Não posso falar que isso é uma palhaçada, porque tem que respeitar os palhaços, tá certo? Mas como eu disse, tudo tem um lado bom. Primeira coisa boa, Gatti e Locatelli não foram convocados. Sinto por eles, mas é bom que eles não vão para a seleção. Numa dessas eles se machucam, a gente não precisa mais de jogador machucado. Concordam? Então é bom que eles não vão para a seleção. E se a Itália perder, não cai na culpa de jogador da Juventus. Outra coisa importante que eu tenho reparado nas redes sociais. Os torcedores rivais, vou citar dos que eu vi. Gênova, torcedores do Gênova, torcedores da Inter, da Roma. E tem mais um. Não é do Cagliari. Verona, não. Tem mais um time aí que não é grande. Mas torcedores do Gênova, da Roma e da Inter, alguns, óbvio, estão dizendo que não está muito certo essas coisas com a Juventus. Até eles estão vendo que está tendo um exagero
nessas atitudes extracampo quando é a Juventus. Isso é bom. Que seja um torcedor da porcaria de Milão, que seja um torcedor da Roma e um torcedor do Gênova, para nós é muito. Eles veem que não teve cabimento o que aconteceu hoje nessa situação do Conceição. E aí, eu ia falar um palavrão, mas deixa quieto. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, não vale a pena. Para finalizar, o Pogba vai entrar numa rescisão amigável com a Juventus, onde ele agradece não só a primeira passagem, mas como o retorno na Juventus. Ou seja, de maneira amigável, a Juventus se livra de um salário alto, se livra de um jogador que infelizmente não vai dar certo. Acho difícil ele continuar jogando bola. Foi um grande jogador, contribuiu com títulos importantes, os Scudettos, mas fiquem tranquilos que tem uma rescisão amigável com o Pogba. Em relação ao Conceição, é isso que vocês ouviram, né? A comissão da arbitragem reconhece que foi um erro expulsar, mantém a decisão, não joga com a Lazio e ainda aplica uma multa de 2.000 euros para o nosso português. Comentem aí, falem por mim o que vocês acham dessa patifaria, né? Dessa enésima patifaria do seu Gravina e de Companhia Bela, né? Roque e Companhia Bela, sobre como lidar com assuntos extracampo quando está envolvido o nome da Juventus. A gente volta essa semana. Antes, quinta-feira tem um vídeo das camisas. E durante os jogos da Itália, durante a parada FIFA, vou fazer aqui 2 vídeos muito diferentes, muito legais, que eu estou preparando aqui para vocês. Vídeos diferentes, vocês vão gostar. Like no Finestra, sempre força Juve. Fino alla fine e vergonha é pouco para essa gente.